2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, Timóteo recebe de Paulo a seguinte orientação: Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Interessante Paulo usar esse termo, né? Ele não disse que maneja bem a palavra de Deus, mas ele botou a palavra da verdade, e a palavra da verdade é a palavra de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, Timóteo está dando Paulo está dando a Timóteo uma orientação: procure se apresentar. É uma orientação parecida com a orientação que Deus deu para Josué, lá no Antigo Testamento, dizendo: Josué, medita nessa palavra dia e noite, e você vai ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Medita nessa palavra dia e noite, procure se apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, nós somos gente da nova aliança e nós precisamos conhecer essa aliança, conhecer o que essa aliança significa para nós. Nós não podemos ter uma vaga ideia. A maioria das igrejas, a maioria das pessoas, dos crentes hoje, não tem uma diferenciação, não conhecem a diferenciação que existe entre a antiga e a nova aliança. E nós precisamos ter muito conhecimento e muita simplicidade, e ao mesmo tempo muita profundidade, para entender que na antiga aliança, no Antigo Testamento, não existem doutrinas para nós que somos a igreja. As doutrinas da igreja, todas elas se encontram na nova aliança, todas elas partem do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras, tem tipos que apontam para Jesus, que apontam para a nova aliança. Mas nós não somos gente da antiga aliança, nós somos gente da nova aliança. Então nós precisamos conhecer essa aliança. A gente precisa se dar ao trabalho de conhecer a nova aliança, até porque a velha aliança nunca foi direcionada para nós. A antiga aliança nunca foi direcionada para mim e para você, ela foi direcionada para o povo de Israel, para o povo judeu, não foi para nós. E além do mais, para nós, essa aliança, ela caducou. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, no versículo 4, diz lá: porque o fim da lei é Cristo para a justiça, ou para a justificação de todo aquele que crê. Na antiga aliança, a justificação só seria obtida mediante obediência à lei. A gente quer trazer essa doutrina, esse conceito, para dentro da nova aliança, e aí a obediência se torna um fardo. Quando na nova aliança, obediência é um fruto. Na antiga aliança, obediência era uma raiz. Se você não fosse obediente aos 613 mandamentos, literalmente, todos os dias, você precisava obedecer a 613 mandamentos, a cada 24 horas. Isso era renovado a cada 24 horas. Falhou em um, falhou em todos. Mas se você conseguisse a façanha de ser obediente aos 613 itens da lei de Moisés, todos os dias da sua vida, você seria justificado. Ninguém conseguiu. Mas na antiga aliança, isso era uma raiz. Eu tenho que obedecer, eu tenho que conhecer a lei e obedecer a lei para que então eu possa ser justificado. Na nova aliança, você não tem que conhecer a lei para ser justificado. Você foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. E agora o fim da lei é Cristo para justificação, para justiça de todo aquele que obedece, não de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Agora a obediência para nós é um fruto, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu conheço a nova aliança e obedecer para mim já não é um fardo, obedecer para mim já não é uma obrigação, obedecer na minha vida acontece sem que eu sequer perceba que estou obedecendo. Por quê? Porque para a antiga aliança, obediência era um fardo. Na nova aliança, a obediência flui naturalmente porque nós somos criados de novo em Cristo. Nós somos novas criaturas. Amém, gente? Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. O escritor aos Hebreus diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas,
Mas, nesses últimos dias, Ele nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata, diga isso comigo assim, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gente, Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Quando você vê os evangelhos, Jesus agindo, Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é, da vontade de Deus. Ele é a expressão exata do poder de Deus, da vontade de Deus. Jesus nunca, em tempo algum, em hipótese alguma, ele contrariou o Pai. Porque ele e o Pai são um. Amém? Jesus não era um filho rebelde, que disse, olha, o meu pai que é assim, mas sabe como é que é? Eu sou meio riponga, cabelão, barba e tal, e eu estou contra o meu pai, porque o meu pai é antiquado, o meu pai está com as ideias retrógradas, e eu vim fazer uma revolução. Não, a revolução de Jesus não é uma revolução no sentido de deixar para trás o que Deus colocou como princípios e valores para nós, mas é estabelecer o reino de Deus no nosso coração, na nossa vida, de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Então é da vontade do Pai que você seja curado. É da vontade do Pai que você seja próspero. É da vontade do Pai que você seja uma pessoa vitoriosa. Não é da vontade do Pai que você coma migalhas, mas que você desfrute do pão, que é para os filhos. Amém? Essa é a vontade boa, perfeita e agradável dele. Que você desfrute do melhor, não que você fique comendo migalhas. E agora em Hebreus 8, nos versículos de 6 até o início do versículo 9, depois eu vou ler os versículos 12 e 13, nos versículos 6, 7, 8 e o início do 9 diz assim, mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a aliança de Moisés, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Aí você vê aqui agora no versículo, eu li o versículo 6 e 7, agora o versículo 8 diz assim, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Se você vai na antiga aliança, Deus fala para Moisés, através de Moisés, e fala diretamente para Moisés, Moisés, eu sou um Deus, gente boa, misericordioso, um Deus que perdoa, mas eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em função de quê? Por causa de quê? Da lei. Mas agora a lei caducou e ele diz, das suas iniquidades eu usarei de misericórdia, para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu não castigarei nem você, nem nos seus filhos, nem nos filhos dos seus filhos, mas eu jamais me lembrarei. Gente, nós devíamos ser ultra, mega gratos a Deus pela graça, porque você estava direcionado, seu destino, há igrejas que falam tanto sobre predestinação, você estava predestinado e eu também a irmos para o inferno. Jesus intercedeu e mudou a nossa direção, mudou o nosso destino, e agora nós estamos predestinados a ir para o céu, a viver eternamente com Deus. Nós devíamos ser ultra, mega gratos a Deus. Gente, ainda que não houvesse bênção nenhuma, ainda que Jesus dissesse para nós, olha, nesse mundo vocês vão passar por sofrimentos, vão sofrer, e vão ter doenças, enfermidades, miséria, vão passar fome, mas lá no céu vai ficar tudo bem. A gente já devia dar graças, porque preferiu passar 10, 15, 20, 30, 60, 70 anos de miséria nesse mundo, mas desfrutar da eternidade na presença de Deus, do que ter tudo nesse mundo e desfrutar a eternidade no inferno. Amém. Bota no seu coração, todo mundo, não importa quem,
precisa de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. Há muita gente que pensa que não precisa de Jesus. Mas olha, Jesus, ele não é só para o viciado, ele não é só para o bandido, ele não é só para o traficante, ele não é somente para o bêbado. O Evangelho, Jesus, é também para o empresário, para a dona de casa. O Evangelho é para todo aquele que nasceu de mulher. Creio que é o caso de todo mundo aqui. Por quê? Não é uma coisa de dizer assim, não, mas eu sou mais religioso. Não, o Evangelho, a salvação é para o religioso, é para o não religioso, é para o ateu. Por quê? Porque todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então ali ele englobou todo mundo, não interessa se você é rico, se você é pobre, bonito, feio, se você é religioso, é ateu, todos, em Adão, todos pecaram, mas em Cristo todos foram justificados, então todos precisam de Jesus. Todo mundo precisa dele, mas quando você entende que para com as nossas iniquidades, ele passou a usar agora de misericórdia, e dos nossos pecados ele não se lembra jamais, isso se chama nova aliança, que se baseia na graça, favor imerecido. E aqui no versículo 13, agora ele diz, quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Eu estou lançando essas bases aqui para você entender que nós somos gente da nova aliança. Na antiga aliança se vivia pela obediência, na nova aliança se vive pela fé. O justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Então nós precisamos aprender e entender como a fé opera, como a fé vem, como essa fé que veio é utilizada, como é que ela se faz presente no dia a dia. Porque o justo não viverá pela fé somente domingo de manhã, depois domingo à noite, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365 dias por ano, durante todos os anos em que ele estiver vivo nessa terra.